iniciar nesta noite falando de dois personagens, de Filemon e de Onésimo. Então, para quem gosta de estudar, já tenha a Bíblia próximo, pegue lá a palavra do Senhor, a Epístola a Filemon, a carta de Paulo a Filemon. A carta de Paulo a Filemon, ela foi uma carta escrita durante a prisão de Paulo, na primeira prisão de Paulo em Roma, onde Paulo ficava em uma casa alugada praticamente ali, era uma prisão domiciliar que nós chamamos. Nessa prisão domiciliar, Paulo podia receber pessoas, ele ficava sendo guardado pela guarda pretoriana, tanto que em Filipenses ele fala que mesmo estando preso, a palavra do Senhor não estava ali, e ele pôde anunciar, mesmo em cadeias ele pôde anunciar. E lá no final do livro, da epístola, da carta, ele diz assim: e todos da casa de César vos saúdam. Então, mesmo ele estando preso, ele continuou levando a palavra, continuou anunciando o evangelho. Muitos cristãos, líderes das igrejas daquela época, companheiros do apóstolo Paulo, iam ter com ele nessa casa, iam buscar informações. E, a epístola a Filemon é a epístola que nós chamamos, é uma carta particular do apóstolo Paulo. Nessa carta nós não vamos encontrar, diferente das outras cartas, nas quais nós encontramos muito conteúdo teológico, de informações teológicas, de orientação das igrejas. Esta é uma carta particular que Paulo escreve por uma situação a Filemon. E ela tem um atendimento. E é a carta que, na verdade, ela pode não conter ali um texto falando da mensagem da cruz, falando sobre Cristo, mas ela, ao mesmo tempo, ela mostra na prática o que é o viver um discipulado cristão, o que é viver a partir de Cristo. Então, quem é Filemon? Antes de nós lermos a carta, vamos falar quem é Filemon. Filemon, seu significado, o nome dele é aquele que é gentil ou amoroso e afeiçoado. Ele era originário dessa cidade de Colossos. Provavelmente ele tenha se convertido, e ele se converteu por intermédio dos ensinos do apóstolo Paulo, mas como Paulo nunca esteve em Colossos, provavelmente ele tenha se convertido ali enquanto Paulo estava em Éfeso pregando. Então, a Bíblia diz que na casa dele, na casa de Filemon, era onde a igreja se reunia. Então, lá no primeiro capítulo, aliás, o único capítulo que nós temos aqui de Paulo, nós vemos que ele escreve a Filemon o seguinte, lá no início, no primeiro versículo: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Então, Paulo aqui já está definindo que Filemon era um cooperador. Paulo usa muito essa expressão quando ele trata daquelas pessoas que trabalhavam juntamente com ele no evangelho. Ele chama eles de cooperadores do evangelho, ele chama eles de colaboradores. Então é interessante que às vezes a gente fica preocupado no sentido de funções hierárquicas da igreja, ou um presbítero, um evangelista, um discipulador, mas Paulo está chamando aqui irmãos de cooperador. E aqui Paulo ele usa muito essa expressão cooperador, o que faz pensar a necessidade de nós entendermos que, independente da função que cada um desempenha, a importância da colaboração com a palavra de Deus, a colaboração com fazer a obra, a colaboração com o evangelho. E Paulo aqui vai chamar Filemon de cooperador. E aí ele vai expressar, lá no versículo 2, nós vamos ganhar de brinde mais dois personagens aqui nessa noite, que é a nossa irmã Áfia. Áfia provavelmente seria a esposa de Filemon, que também auxiliava o seu marido aqui nesta igreja. E Arquipo, nosso companheiro. Arquipo também provavelmente era filho de Filemon, e é Arquipo que vai substituir Epáfras como bispo da igreja lá em Colossos. Então, haja a importância que Paulo ele vai orientar. Ele vai saudar a Áfia, esposa provavelmente de Filemon, e Arquipo, que era filho e também um cooperador do evangelho. E a igreja que está em sua casa. Então, as reuniões da igreja aqui em Colossos funcionavam na casa de Filemon. Filemon provavelmente ele era um cristão que ele tinha uma condição social, ele tinha uma certa condição econômica. Ele tanto tinha essa condição que ele tinha escravos.
E a Bíblia nos diz aqui, Paulo vai falar a respeito disso, ele vai decorrer aqui na sua carta explicando quanto à questão dele. E nós vamos falando aqui, Paulo inicia aqui com uma oração. Graça a vós e a paz de Deus, ao nosso Pai, que está, Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Isso é uma recorrente que Paulo muitas vezes escreve, dando graças a Deus e orando pelos irmãos, orando pela igreja. E aqui ele continua dando um testemunho de Filemão. Quem é então Filemão? Como é que são as características de Filemão? Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor. Então Filemão era alguém que tinha um amor pela palavra de Deus, uma fé genuína para com Jesus Cristo e para com todos os santos. E aqui nós encontramos uma expressão muito importante no vocábulo grego original dessa palavra que ele vai falar aqui, que em português para nós diz o seguinte: para que a comunicação, essa palavra, ela vai ser substituída no grego por koinonia. Koinonia significa comunhão. Então ele está falando para que a comunicação ou a koinonia ou a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem que há em vós por Cristo Jesus. Então, os irmãos, guardem esse versículo que nós vamos retornar aqui. Tive gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Então ele começa a escrever e fazer um pedido para Filemão. O que o Paulo vai pedir? Paulo então vai fazer um pedido para que Filemão aceite um escravo que era Onésimo. Onésimo, ele era escravo de Filemão. Só que Onésimo significa útil. Até nós temos um versículo que nós vemos aqui que Paulo explica que Onésimo, ele se converteu e Paulo chama ele de meu filho, no qual eu gerei. Então, provavelmente era alguém que estava sendo discipulado pelo apóstolo Paulo. Ele era um cristão novo, um cristão que conheceu Jesus através da vida do apóstolo Paulo. E aí ele faz um trocadilho aqui, lá no versículo 11 de Filemão, diz: no qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil, eu te tornei a enviar. Então Paulo está dizendo assim, olha, no tempo que ele era teu escravo, ele era inútil. Então é interessante que o evangelho, que a palavra do Senhor, ela não tem a coerência do mundo. Aquilo que para nós é uma lógica, como que um escravo lá ele não tinha utilidade e agora ele tem. Então Paulo, ele utiliza isso, que antes o Onésimo não era útil, sendo escravo, mas agora ele tem. Então, ele vai colocar algumas questões aqui quanto a ele antes, mas Paulo vai dizer assim, olha, lá no versículo 16, ele diz assim, olha, Filemão, eu estou pedindo para você receber o Onésimo, mas não mais na condição de escravo. Aí ele vai colocar o seguinte, lá no versículo 16, já não como servos antes, mais do que servo, como um irmão amado, particularmente de mim. Paulo tinha muito carinho pelo Onésimo. E quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim como tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Paulo está dizendo, assim como tu me receberia, Filemão, recebe o Onésimo, que agora ele não é mais, mesmo que ele seja um escravo, estando na condição de escravo, ele aceitou Jesus, ele não pode mais ser considerado como escravo. Como que ele vai interferir dentro dessa questão? E aí ele diz para o Filemão o seguinte, olha, e se te devo alguma coisa, né? E se ele te fez algum dano, mesmo que o Onésimo tenha feito algo de errado, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, e eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. E assim, irmão, eu regozijo em ti no Senhor e reanimo o meu coração de que a mim te deves. Assim, meu irmão, me regozijo a ti. E escrevi-te confiando na tua obediência. Por quê? Paulo considerava que Filemão, assim como Onésimo, Paulo havia discipulado Filemão. Então, é como se houvesse uma dívida. A gente sempre se lembra com muito carinho daquela pessoa que pregou o evangelho para nós pela primeira vez. Aquela pessoa que nos levou a Jesus. Aquela pessoa que fez nós termos realmente um encontro com o Senhor. Nós geralmente dizemos, aquela pessoa é meu pai na fé. Então, Paulo era pai na fé de Filemão. E é como pai na fé que ele vai escrever a Filemão. Ele vai escrever a Filemão, vai colocar toda a situação,
uma situação delicada, porque Paulo também estava ali argumentando em sua defesa perante Roma. E ao mesmo tempo que ele está argumentando na sua defesa perante Roma, ele estava recebendo um escravo fugitivo que poderia também Paulo ser penalizado por isso. Então, olha, que situação complicada, foi uma situação que Paulo se envolveu aqui entre Filemão e Onésimo. Nós vemos, de um lado, alguém que tem um nome afeiçoado, alguém que fala de amor e que Paulo, quando escreve, Paulo retorna a palavra na expressão de comunhão, de koinonia. E agora, o Filemão vai ter que mostrar na prática aquilo que ele aprendeu. Paulo continua discipulando não só Onésimo, como o Filemão também. Eis a importância do discipulado. Então, o discipulado ou discípulo é um aluno que está sempre, constantemente aprendendo. Então, todo discipulador também é um discípulo. Todos nós precisamos ser discípulos do Senhor. Todos nós precisamos ser alunos. E eu acho maravilhoso que o nosso Deus, ele é um ótimo pedagogo. Ele é um ótimo professor. Ele nos dá situações na vida que nos ilustram. E Jesus, tanto que Jesus ensinava muitas vezes por parábolas, que nada mais é como histórias. É como se Jesus estivesse contando uma história naquele tempo que dissesse respeito à vida daquelas pessoas, do cotidiano deles, para que as pessoas pudessem entender verdades da sua palavra. Então, Deus, ele é um bom professor, ele é um ótimo pedagogo. E muitas vezes nós vamos aprender não na teoria, mas na prática, na vida, situações. Então, o que está acontecendo aqui na carta ao Filemão é que o amor do evangelho, o amor da cruz, ele não está só pregado na teoria. Agora, Filemão, Paulo e Onésimo vão ter que colocar a verdade do discipulado na prática. É interessante ver como que cada um deles tem o seu papel e de aprendizado aqui. Então, Paulo foi o mesmo que ensinou Filemão, esse cristão que era alguém piedoso, alguém amoroso, alguém afável, né, como diz o seu nome, que abriu as portas da sua casa para a igreja. Agora ele vai ter que continuar sendo discipulado. Então, é interessante entender que não há um ponto final no aprendizado. Nenhum de nós pode dizer assim, eu aprendi o suficiente, não preciso aprender mais. Nenhum de nós pode chegar e dizer assim, olha, eu já sei o suficiente de Bíblia, eu já estudei teologia, eu já fiz cursos, eu já conheço a palavra, eu já vi muita pregação, então pronto, agora eu já sei de tudo. Nenhum de nós pode dizer que o seu ensinamento está no final. Todos nós estamos em constante aprendizado. O Senhor sempre tem algo maravilhoso a nos ensinar. E Paulo agora vai ensinar a Filemão algo muito importante, é colocar na prática aquilo que era na teoria. Agora Filemão vai ter que mostrar que ele é um afável, que ele é essa pessoa de amor, que vai mostrar que ele é essa pessoa gentil, para receber o Onésimo, mesmo que o Onésimo tenha feito algo que ofendeu Filemão, mesmo que Filemão tivesse o poder sobre a vida e a morte de Onésimo. Filemão podia simplesmente ordenar a morte de Onésimo e ele estava no seu direito como sendo um senhor daquele escravo. Mas Paulo escreve para ele e diz, olha, eu não estou te enviando mais, Onésimo, na condição de escravo ou de servo, mas de amado meu, de amado irmão. Recebe ele na comunhão, recebe ele aí na igreja, recebe ele desta forma. Então é isso que Paulo está fazendo para Filemão. Na verdade, Paulo continua discipulando Filemão. Ele está ensinando um crente velho, entre aspas, ele está ensinando um crente maduro na fé, que nunca se para de aprender. Ele está ensinando que as verdades do evangelho, elas não estão só na teoria, elas precisam ser vividas na prática. Então, na prática, o evangelho da cruz, o perdão, a renúncia, é isso que Paulo está propondo para Filemão. Recebe Onésimo aí, como se tu estivesse me recebendo. Recebe ele, e se ainda tem alguma coisa, se ele fez algum prejuízo para ti, se ele te causou algum dano, põe na minha conta, deixa que eu pago para você. Se bem que você ainda continua sendo devedor pelas verdades apresentadas no Evangelho. Então é isso que Paulo está escrevendo a Filemão. Por outro lado, nós temos o Onésimo, que causou dano ao seu senhor,
que saiu fugitivo, que aprendeu a verdade e agora ele tem que ter um encontro com o passado. E agora ele tem que, mesmo que Paulo se agrade da presença de Onésimo e que Onésimo faça bem para Paulo naquela prisão, agora Onésimo precisa voltar lá atrás para acertar com seu Senhor aquilo que ele tinha errado. Então, também é uma situação, porque Onésimo não sabia como que Filemão o receberia. Embora ele estivesse ali junto com Tíquico, levando essa carta a Filemão, ele não sabia como que Filemão receberia ele de volta na sua casa. Ele não sabia se Filemão aplicaria a lei, o que a lei exigia. Ele não sabia como que ele seria recebido. Mas foi necessário ele sair daquela situação ali, porque ele poderia ter continuado fugido e não retornar mais. Mas ele voltar lá atrás e se acertar com o seu Senhor. Olha que verdade da palavra de Deus. Às vezes a gente não entende como nós estamos em situações, conhecemos o Evangelho, estamos sendo discipulados, estamos aprendendo de Deus. Mas às vezes nós temos que voltar lá atrás e reconciliar aquilo que foi quebrado lá atrás. Nós temos que voltar lá atrás e reconciliar com o irmão. Nós temos que voltar lá atrás e reconciliar com uma situação do passado para seguir em frente. Ninguém caminha para frente amarrado ao passado. Ninguém consegue viver o novo de Deus, viver os projetos de Deus, se está preso ao passado. Se está preso a uma situação que lá atrás causou algum dano, causou um prejuízo, causou uma situação difícil. Então é importante, e na vida da gente sempre há a situação em que volta e meia, por mais que a gente crie, alguma coisa vai nos trazer de volta lá atrás naquela situação que exigiu de nós um conserto com as pessoas, um conserto com Deus. Nós não conseguimos progredir enquanto nós estivermos amarrados às dores que nos prendem lá atrás, enquanto nós estivermos amarrados a situações, a danos, a perdas, a prejuízo que ocorreu lá atrás. Então Paulo, na verdade, está mandando Onésimo retratar com a situação lá de trás. Está mandando Onésimo voltar lá atrás, reconcilia com teu Senhor e recebe, mesmo que ele te punir. Recebe essa situação. Olha que situação que Paulo coloca aqui para Onésimo. Quero dizer para você que o perdão é uma escolha. Você escolhe perdoar, você escolhe deixar ir, quando na verdade aquela situação te causou uma dor. Você escolhe deixar para trás e seguir em frente, quando aquela situação muitas vezes te causou um dano tão grande. Imagine, o tempo que Onésimo fugiu, dava 2.000 quilômetros de distância entre Colossos e Roma, onde estava Paulo. Onésimo viajou 2.000 quilômetros de volta. Quanto tempo essa viagem durou? Quanto tempo que Paulo teve que ensinar Onésimo? Quanto tempo Paulo discipulou Onésimo? Então, quanto tempo passou aí nessa trajetória? E quanta dívida aumentou? Paulo diz, põe na minha conta. Sabe que Paulo faz aqui entre Onésimo e Filemão? Paulo se coloca como um intermediário, como um fiador da dívida. Era como se Paulo estivesse representando a figura de Jesus, reconciliando novamente o homem com Deus. A nossa dívida com Deus é impagável. A nossa dívida perante o Senhor é impagável. A nossa salvação, por mais que a gente se esforce, pregue, viva, ela não tem preço. E a salvação, ela é de graça. Mas o discipulado, esse sim, como dizia Billy Graham, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Sabe, vai custar de você romper com as amarras do passado, romper com o orgulho, romper com tudo aquilo que te impede de voltar lá atrás e reconciliar com aquilo que precisa ser quebrado, com aquilo que precisa ser sarado, com aquilo que precisa ser consertado, porque Jesus está dizendo, olha, bota na minha conta. Sabe quando você libera o perdão para alguém
que ao seu ver não merecia, você está colocando na conta de Jesus. Você está colocando na conta dele para que ele tenha a liberdade de atuar. Porque senão você está se colocando no trono de juiz, segurando uma brasa na tua mão. E o Senhor diz, larga. E você diz, não largo não. E continua se queimando. E o Senhor diz, larga. Não largo não. E Jesus diz, bota na minha conta. Sabe, às vezes nós não entendemos o que a palavra do Senhor nos diz. E o que Paulo está propondo aqui a Filemão e Onésimo é viver o evangelho na prática. Na teoria é fácil nós falarmos de amor, de perdão, de renúncia, de reconciliação com Deus. Mas a prática, esse discipulado, aprender de Deus, custa tudo o que temos. Custa tudo. Custa você negar-se a si mesmo, como diz a palavra, aquele que quiser vir após mim, então tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Custa você deixar o teu eu para trás e seguir Jesus. Custa tudo que você tem. Custa tudo servir a Jesus. E é o que Paulo, nessa carta particular aqui, que talvez é uma carta fora da curva, como nós podemos dizer. Não temos aqui um texto base, nós não temos aqui uma parte teológica organizada, didática, como o apóstolo Paulo muito escrevia as epístolas de forma didática, esclarecendo verdades cristãs. Mas uma carta particular que está mostrando a verdade da teoria na prática. O que é realmente servir a Jesus na prática? O que é perdoar na prática? O que é? Agora Filemão vai ter que botar em prática o seu nome. Agora Filemão, que é aquele que é gentil, aquele que é afeiçoado, aquele que é amoroso, não basta ser só de nome. Você vai ter que provar na prática que você é. Então nós vemos a importância de nós aprendermos com o Senhor. E voltamos lá no versículo que eu falei para os irmãos para meditarmos. Para que, lá no versículo 6, para que a comunicação, e a comunicação aqui nós podemos trocar pela palavra grega koinonia, que significa comunhão. Para que a comunhão da tua fé seja eficaz. Ou seja, para que ela tenha resultado, para que ela realmente alcance aquilo que ela tem o destino. No conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. Então não adianta nós conhecer a palavra se nós não viver a prática do evangelho. É isso que Paulo está propondo através da vida de Filemão e de Onésimo. Às vezes nós, como cristãos maduros e já com tempo na fé, muitos até gostam de colocar a sua carteira, dar um carteiraço. Eu tenho tantos anos de fé. Eu tenho 20 anos de fé, eu tenho 30 anos de fé. Mas, na verdade, quanto tempo você tem com Cristo? Desses 30 anos, desse carteiraço muitas vezes que você quer dar, ou que as pessoas dão, de mostrar que são cristãos, quanto ainda você precisa aprender? Quanto você precisa ser discipulado? É o que Paulo está ensinando, discipulando Filemão. Na verdade, ele está ensinando um cristão antigo que a verdade, que a palavra, ela não é só a teoria, mas ela é a verdade na prática. Então, na prática, aquilo que você prega, você tem que viver. Na prática, aquilo que o teu nome diz, que você é amoroso, que você está aqui vivendo numa comunhão, como é que você vai viver na comunhão? É isso que Paulo está dizendo, para que a comunhão, ou para que a comunicação da tua fé, para que a comunhão, essa koinonia, essa comunhão, para que essa comunhão ela seja realmente desta fé eficaz. Enquanto você não reconhecer que precisa consertar, que precisa deixar ir, que precisa abandonar aquilo que muitas vezes te feriu, te magoou, enquanto você não estabelecer essa verdadeira comunhão eficaz, você está longe daquilo que o Senhor quer para a tua vida. Sabe? É muito fácil nós nos entristecermos por uma palavra de alguém, por uma situação. Às vezes, nem por palavras, às vezes a pessoa não disse nada, mas agiu de uma forma que você ficou magoado, ficou entristecido.
Isso não é coisa que nós temos que guardar no coração. Você está amontoando uma dívida e Jesus está dizendo, bota na minha conta. Deixa que eu pago essa conta. Você escolhe, assim como Filemão escolheu. Paulo, ele coloca na certeza que Filemão escolheria a posição certa. Nós não temos a continuação dessa carta em resposta ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, e mais, hein, arruma aí um quartinho para mim, que quando eu sair aqui da prisão eu vou te visitar. Então Paulo tinha certeza que Filemão aplicaria aquilo que era a verdade do evangelho na prática. Ele tinha certeza que Filemão perdoaria Onésimo, receberia Onésimo não na condição de escravo, mas na condição de irmão em Cristo. Muitas vezes nós temos que entender que aquelas pessoas que recebem a Jesus estão com a vida cheia de pecados, estão com a vida muitas vezes que mereceria uma punição, estão numa situação terrível, assim como Onésimo se apresentava que provavelmente ele tenha causado um dano ao seu Senhor, um furto, alguma coisa que quebrou a confiança com o seu Senhor. Mas Paulo está dizendo para ele, olha, antes o Onésimo, esse que o nome dele significa útil, ele era inútil, mas agora tu te mandando porque ele é útil, ele tem me servido aqui, eu queria que deixasse ele aqui comigo, mas eu vou mandar ele para ti ver o quanto que ele mudou, quanto que precisa ser restaurado, quanto que ele precisa ser acolhido aí nessa igreja que está na tua casa. É isso que Paulo está escrevendo a Filemão, é isso que ele está colocando nas verdades do evangelho. Nós precisamos aprender do Senhor, aprender as verdades da palavra de Deus e continuarmos sendo sempre discipulados do Senhor. E discipulando outros, porque assim nós seguimos. Assim como Filemão era um cristão antigo, nós temos Onésimo que era um cristão novo e ambos os dois precisavam aprender lições preciosas da palavra de Deus. E como eu falei, nosso Deus, ele é um ótimo pedagogo, ele é um ótimo professor e ele ensina por intermédio das suas verdades, sabe aonde a nossa vida? Não é na teoria, é na prática. Se você ora pedindo a Deus que te dê paciência, ele vai te dar situações que você vai precisar ter essa paciência. Se você ora para o Senhor pedindo que ele coloque amor, ele vai colocar no seu coração, ele vai te dar situações onde você tem que demonstrar esse amor, onde você peça para Deus, Senhor, me ensina a perdoar, ele vai te lembrar situações que você precisa soltar a brasa e colocar na conta dele. É tão importante a questão do perdão, que Jesus, aqui a oração do Pai Nosso diz, assim como, Senhor, perdoa, assim como nós perdoamos. Assim como. Se nós não perdoarmos, nós não conseguimos ter essa comunhão com Deus. Então é importante, e o perdão não é amnésia, perdão não é esquecer. Eu não esqueci, por isso eu não perdoo. Não, perdão é uma escolha. Eu escolho deixar a conta para Jesus pagar. E escolho viver o novo de Deus, porque aquele que olha só para o passado, ele não pode viver o novo de Deus. Aquele que fica preso nas correntes do passado, ele não pode seguir adiante. Então é importante nós entendermos essas verdades tão importantes da palavra de Deus para a nossa vida e aprendermos realmente a deixar que o Senhor trabalhe e lançar mão daquilo que nós teríamos o direito de dizer, Senhor, essa pessoa fez isso. Coloca na conta do Senhor Jesus. Assim como Paulo está dizendo a Filemão, coloca na minha conta que quando eu voltar, se ele fez tu tem algum prejuízo, coloca na minha conta que depois eu acerto contigo. E é isso que Jesus faz por nós. Ele colocou na sua conta os nossos pecados. Ele colocou na sua conta nossas transgressões. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então é importante nós entendermos o quanto o nosso Deus ele é maravilhoso para a nossa vida. Segundo a tradição, nos diz que a tradição dos pais da patrística que seguiram escrevendo sobre a história da igreja no século posterior aos apóstolos, nos diz que Onésimo foi perdoado por Filemão. Ele não só foi perdoado por Filemão, ele seguiu novamente sendo discipulado. Posteriormente, ele teria se tornado um bispo também da cidade de Éfeso. E, por fim, ele teria sido martirizado por Dominiciano. Ele teria sido apedrejado e depois decapitado. Algumas versões falam em ossos quebrados. Essa é a tradição. Agora, eu quero pensar nisso.
que Onésimo, depois que recebeu o perdão de Filemon, que Filemon agiu de forma correta, ele abriu a porta para o novo de Deus na vida de todos eles. Ele abriu a porta para o novo de Deus na igreja que estava na casa dele. Ele abriu a porta para o novo de Deus para que Deus trabalhasse através da vida de Onésimo, aquele ex-escravo e agora livre em Cristo Jesus, e que havia também sido perdoado pelo seu Senhor, no qual ele poderia ter executado. E Paulo se arrisca muito porque Paulo tinha uma questão, ele queria falar perante Roma, e agora como é que ele ia fazer algo que infringisse a lei romana? Mesmo assim, ele escolheu a vida de Onésimo do que a sua própria causa, ou seja, o evangelho ele não é somente uma teoria, ele é uma prática na nossa vida. E aí Paulo escreve, nós vemos que ele escreve aos Colossenses, ele escreve aos Gálatas, e em Cristo Jesus não há judeu nem grego, não há servo nem senhor, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, todos iguais perante o Senhor Jesus. Olha que tremendo essa verdade. Sabia que esta carta de Filemon, inclusive, quando chegou às Américas, no período da escravidão mesmo, seus senhores não deixavam que os escravos tivessem contato com o cristianismo, porque se eles lessem a carta de Onésimo, eles entenderiam que a palavra liberta e que eles não eram diferentes dos seus senhores. E que o evangelho, ele traz a igualdade, todos somos perante o Senhor iguais servindo a Jesus. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, quando nós aprendemos a viver a palavra e colocar na prática os seus ensinamentos, nós conseguimos extrair verdades gloriosas da palavra de Deus. Então, esses personagens, Onésimo, que era útil, mas antes, como diz o apóstolo Paulo, antes ele era um inútil, mas agora ele é um útil. E Filemon, amável, gentil, amoroso. E agora? Seus nomes dizem muito a seu respeito e muito do que eles precisavam ser trabalhados em Deus. O que diz o teu nome perante o Senhor? O quanto você precisa ser trabalhado perante Deus. O quanto você tem que largar as brasas que estão queimando nas tuas mãos. O quanto você tem que lá atrás, voltar lá atrás, reconciliar com o passado, reconciliar com realmente aquilo que rompeu e deixar a dívida para que Jesus pague a conta. Para você viver o novo de Deus para a tua vida. Amém? Então, e para que você viva no novo que Ele tem para você. Para que você viva as experiências do Evangelho na prática. E entenda que a mensagem da cruz, ela fala em perdão, ela fala em reconciliação e ela fala em novidade de vida. Que você possa nessa noite ser alcançado pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar nessa noite que o Senhor possa ter alcançado o teu coração. Que se você sentir no teu coração de mandar essa mensagem para alguém em especial, se você sentir no teu coração, olha essa pessoa, eu sinto que essa pessoa precisa ouvir essa palavra, manda no privado mesmo. Ninguém precisa de holofortes, ninguém precisa de destaque na mídia. Mas se o Senhor Jesus tocou teu coração para trazer essa mensagem para alguém que você sente que essa pessoa precisa, manda essa mensagem para essa pessoa, para que o Senhor fale o coração dela também. E nessa noite nós vamos estar orando que Deus use a tua vida também como um personagem da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor possa alcançar a tua vida, a tua casa, a tua família. Que você possa entender e viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da tua presença. Ó Senhor, perante o teu nome, Senhor, e a tua palavra, Senhor, que vem nos ensinando o quanto, Senhor, é difícil renunciar a nós mesmos, negar, Senhor, a nós mesmos e seguir a ti. O quanto é difícil, Senhor, olhar para trás, reconciliar, Senhor, com aquilo que tu precisas que nós consigamos reconciliar, Senhor, para viver em novidade de vida. Agora, Senhor, atinge os corações, Senhor, com esta palavra. Alcança, Senhor, pessoas, vidas que precisam, Senhor, ser trabalhadas por ti. Ó, meu Deus, alcança os corações, que mais pessoas possam se levantar e se colocar como alvos, como chamas na tua mão, para fazer a tua obra, Senhor, para seguir pregando a tua palavra, para seguir tocando os corações, Senhor, para seguir discipulando, Senhor, e sendo discipulado. Nessa noite, Senhor, que nós possamos entender que nós nunca venhamos, Senhor, ó Senhor, desistir e nem nos cansar de aprender em ti. Ó Senhor, fica conosco, ó Pai, tocando os corações, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor siga trabalhando no teu coração,
trazendo novidade da sua palavra, que você possa ser esse discipulador e continuar sendo um discípulo do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima quarta, se Deus assim permitir. Temos aqui a irmã Inês Aguiar glorificando. Aqui meu esposo está dizendo também, glória a Deus, linda história. E Deus abençoe a minha querida esposa. Então Deus abençoe cada um dos irmãos que nos acompanham sempre às quartas-feiras. Que o Senhor continue trabalhando na tua vida e te fortalecendo para que você seja também um alvo nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, fique com Deus, em nome de Jesus.